Costumamos pensar em princesas medievais em termos de contos de fadas como belas jovens senhoras esperando em seus altos chapéus pontiagudos por algum cavaleiro para vir e resgatá-las de uma torre. Mas a realidade era muito menos romântica. Vamos voltar no tempo agora para a Idade Média e conhecer algumas dessas nobres senhoras e dar uma olhada em como elas navegavam em um mundo tão predominantemente masculino, tão glamourosa quanto os filmes de Hollywood nos fazem acreditar. Elas nem mesmo eram chamadas de princesas até a Idade Moderna. Antes disso, eram filhas do rei ou simplesmente senhoras comuns. Sim, teriam vivido uma vida privilegiada vestindo sedas e veludos finos. Elas também teriam comido a melhor comida e bebido os vinhos mais caros, provavelmente de pratos e cálices de prata. Infelizmente, elas eram frequentemente usadas como mercadorias pelos pais, sendo casadas por escolha deles e negociadas por ganho político. Como veremos, algumas dessas princesas medievais eram mulheres capazes de se defender, provando não serem meros peões a serem usados pelos homens em suas vidas. O ativo. Às vezes as princesas tinham que se casar com homens mais velhos, como a Adela da Normandia. Ela era a filha caçula de William, o Conquistador, e embora não herdasse títulos do pai, sua linhagem por si só a tornava um valioso ativo. A jovem de espírito elevado e educada casou-se com Stephen II, conde de Blois, aos 15 anos. Stephen tinha 35 anos, mas o casamento uniu duas das famílias mais poderosas do norte da França. Adela e Stephen tiveram entre 6 e 8 filhos, e dizia-se que o casamento deles era de respeito mútuo, em vez de afeto. A princesa Joan, que nasceu em 1210, era a terceira filha do rei John da Inglaterra e Isabela. Ela foi passada de mão em mão. Inicialmente, ela foi desejada como esposa do filho de Philip II da França, mas seu pai a prometeu a Hugh X de Lusignan como recompensa, pois Hugh IX havia sido desprezado por Isabela, mãe dela, que se casou com o rei John. Joan recebeu um condado e a ilha de Oléron como dote, então foi enviada para a França para ser criada na corte até o casamento. Mas Hugh queria as terras antes do casamento, e quando não as conseguiu, perdeu o interesse. Quando o rei João morreu em 1216, a mãe de Joan, Isabela, decidiu que ela se casaria com Hugh, mas foi acordado que Joan deveria se casar com Alexandre II da Escócia. Joan foi enviada para casa para se casar na Catedral de York, tornando-se rainha consorte da Escócia. Alexander tinha 23 anos e Joan, 11. Eles não tiveram filhos, o que foi um problema. Alexander provavelmente queria um anulamento, mas temia provocar uma guerra com a Inglaterra. O casal provavelmente se distanciou. Joan fez uma peregrinação a Canterbury com sua cunhada, a rainha Eleanor. Infelizmente, Joan morreu nos braços de seu irmão, o rei Henrique II, com apenas 27 anos de idade. A lutadora. No entanto, algumas princesas eram muito mais do que apenas ornamentos finamente vestidos. O rei Eduardo I, conhecido como Longshanks, casou-se com Eleanor de Castela em 1254, quando eram adolescentes. Edward foi descrito como um grande e terrível rei, bem-sucedido, piedoso e voltado para o militarismo dentro dos padrões da realeza medieval, mas ele também foi muito brutal em seu tratamento com os escoceses e os judeus. Um grande rei, mas não um homem muito agradável. No entanto, ele tinha uma relação próxima e carinhosa com sua esposa e filhas. Eleanor teve por volta de 16 gestações, mas a maioria das crianças não chegou à idade adulta. Apenas 6 sobreviveram até os 10 anos, sendo 5 meninas e um filho. Eleonora, a filha mais velha que sobreviveu, foi por muito tempo herdeira do trono, pois cada um de seus irmãos morria na infância logo após nascer. Isso significava que Eleonora foi educada em arte de governar, como se fosse um príncipe. Ela foi prometida ao rei Alfonso III de Aragão por muito tempo, mas Edward atrasou a união. Apesar dos pedidos de Alfonso em 1282, Edward insistiu que sua esposa e mãe estavam preocupadas que Eleonora, de 13 anos, era muito jovem para o casamento e que o governante de Aragão teria que esperar mais 2 anos, mesmo Alfonso sendo apenas 4 anos mais velho que ela. No século XIV, um escritor da corte observou que uma princesa deveria saber usar armas para estar pronta para comandar seus homens caso necessário. O treinamento que seu pai lhe deu valeu a pena quando Eleonora se casou com Henrique III de Barry, um conde do norte da França. Em 1297, 4 anos após o casamento, Henrique foi capturado perto de Lille e levado como prisioneiro para Paris. Coube a Eleonora organizar o exército restante de Henrique e defender o castelo em Barry. Ela rapidamente escreveu para seu pai, o rei Eduardo, pedindo aliados e dinheiro para pagar o resgate de Henrique, garantindo a segurança dela e de seus filhos.
Em 1265, a princesa Eleonora da Inglaterra defendeu com sucesso o castelo de Dover contra seu irmão, o rei Henrique, cerca de 30 anos antes. Terceiro, ela era casada com o infeliz barão rebelde Simon de Montfort. Depois que seu marido e filho mais velho foram mortos em batalha, ela lutou para proteger o castelo usando sua posição costeira e trazendo um aparelho de cerco. Isso permitiu que seus filhos escapassem para o exterior com dinheiro para o cuidado deles. A idealista. Como muitas princesas medievais, a segunda filha do rei Eduardo I, Joana de Acre, foi primeiro casada com um homem muito mais velho. Ele tinha 46 anos e ela 18. Quando ele morreu em 1294 anos depois, Joana poderia ter se casado com qualquer governante europeu. Como princesa e mãe de 4 filhos, ela provou sua fertilidade e agora possuía sozinha algumas das terras mais valiosas da Inglaterra. Mas ela se apaixonou por Ralph de Montfermeil, um jovem e belo homem de pouca posição. Joan devia homenagem ao pai pelas terras que ele lhe dera, então precisava de permissão para se casar. Apesar disso, Joan e Ralph se casaram em segredo. O rei Edward, furioso a princípio, logo perdoou sua determinada filha e ela conseguiu manter suas terras, sua renda e seu homem. A princesa Eleanor da Inglaterra casou-se por amor em 1238 em uma cerimônia secreta, mas seu irmão, o rei Henrique III, ficou furioso e só permitiu o casamento porque Simon a havia seduzido. O casal, porém, estava determinado a ficar junto. Simon viajou a Roma em busca da aprovação papal, pois Eleanor havia feito um voto de castidade perpétua. A jogadora Mary de Woodstock, a quarta filha de Edward I, nasceu em 1278. Ela optou por uma vida confortável como freira, ao invés de se casar. Ela foi dedicada ao priorado de Amesbury aos 7 anos e se tornou freira aos 12. Mary recebia uma mesada anual de 100 libras de seus pais, equivalente a 104.000 atualmente, além de aposentos privados e vinho especial. Em 1306, quando Mary partiu em peregrinação ao Santuário de Santa Maria, em Walsingham, tudo foi pago por seu pai. A viagem levou 1 mês para ir de Northampton a Walsingham e voltar ao priorado. Mary e suas companheiras comeram bem e foram entretidas por menestréis durante o percurso. Apesar do rei já ter gasto uma pequena fortuna nesta aventura, Mary teve que enviar mensageiros 3 vezes no mês para solicitar mais fundos. Mary aparentemente tinha uma inclinação para o jogo. O problema é que ela não era muito boa nisso e acumulou dívidas enormes jogando dados. É uma sorte ela ter um pai rico e indulgente para pagar as dívidas dela. A acadêmica. Quando ela não estava vagando pelo campo acumulando enormes dívidas de jogo, Mary estava ocupada encomendando livros sobre a história do reinado de seu pai. O livro foi escrito em anglo-normando, o dialeto de Mary, sugerindo que ela mesma o leria. Fluência em leitura e escrita significava ser alfabetizado em latim, algo alcançado apenas por padres, algumas freiras e poucos leigos e mulheres. Mary e seus irmãos foram criados por sua mãe, Eleanor de Castela. Eles conseguiam recitar orações e ler obras devocionais, romances e histórias juntos. A escrita era ainda mais rara, mas registros da compra de tábuas de escrita mostram que Eleanor, a irmã mais velha de Mary, praticava a escrita na adolescência. A turista Elizabeth de Rutland era a mais jovem das filhas de Edward I. Ela ficou viúva aos 18 anos. Nascida em 1285, seu casamento já estava sendo debatido quando ela tinha apenas 3 anos e se casou com John I, conde da Holanda, aos 15 anos. Em 1297, quando John morreu misteriosamente 2 anos depois, como muitos reais medievais, Elizabeth, desesperada para voltar para casa, partiu da Holanda no verão de 1300 em uma jornada por terra e mar que durou quase 2 meses. Mas viajar era algo a que Elizabeth e suas irmãs estavam bem acostumadas. A corte inglesa era transitória, movendo-se com o rei pelo país, de castelo real a mosteiro ou casa aristocrática. O monarca, sua esposa, crianças acima de 8 anos, servos, escrivães e cavaleiros viajavam em um comboio de cavalos, carruagens e carros. Uma vez independentes de seus pais, as princesas teriam viajado com suas próprias casas, seja sentadas graciosamente no topo de um palfrey selado ou em uma carruagem desconfortável e sem molas, sendo sacudidas em estradas não pavimentadas. O arquiteto. No final dos anos 1290, a terceira filha de Edward, Margaret, se encontrou em uma situação embaraçosa. O Duque de Brabant, seu marido, não estava sendo discreto com suas aventuras na corte em Bruxelas.
Ela necessitava de uma corte exclusiva, distante das amantes de seu marido, um local suficientemente cativante para atrair cortesãos influentes. Ela descobriu que as casas reais existentes não atendiam às suas necessidades, então construiu a própria em Tervuren, na Bélgica. Margaret aprendeu sobre a construção de castelos com os melhores. Seu pai construiu 10 fortificações pelo país de Gales, denominadas Anel dos Castelos de Ferro, após capturar o Principado. Além de imponentes construções militares, os castelos de Edward exibiam alvenaria decorativa e jardins refinados. Margaret, que visitou esses castelos na infância, usou o legado de seu pai para criar em Tervuren, uma residência real com fosso que afirmava sua posição como duquesa de Brabante. A desafiadora Joan de Acre provou que não tinha medo de seu pai quando se casou por amor. Ela sempre foi desafiadora, desde jovem, quebrando o mito da princesa obediente e dedicada. Ao descobrir que suas irmãs tinham casas maiores e mais empregados, ela discutiu com os escrivães do pai. Ela também faltou de propósito ao casamento de uma das irmãs só para provar que podia. Em julho de 1305, a situação se agravou quando o pai de Joan confiscou parte da renda e das terras de seu irmão, o futuro Eduardo II. O rei não estava feliz com o príncipe por causa de seu favoritismo pelo cortesão Piers Gaveston. Joan enviou seu próprio selo ao irmão, dizendo que ele poderia usá-lo para comprar o que quisesse, desafiando diretamente o pai. O príncipe foi instruído a devolver o selo de sua irmã, mas Joan não sofreu consequências. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você está gostando desses vídeos. E te vejo na próxima semana para mais um. Até lá, uma ótima semana. Saúde!